E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou um professor de História e hoje nós vamos fazer a correção de exercícios relacionados ao tema Hebreus, Fenícios e Persas e que inicia ali basicamente a partir da página 63 do livro didático de vocês. Bom, essas atividades nós vamos fazer a leitura do enunciado e explicar todas as alternativas, porque está ou não correto. Ok? Vamos lá, a primeira questão diz assim: a cultura hebraica, marcada por um profundo senso de religiosidade que perpassou sua arte e sua literatura, deixou raízes profundas em toda a Europa e, por extensão, na civilização ocidental, porque foi responsável pelo desenvolvimento do, a letra A diz ateísmo, mas o ateísmo não podemos considerar como uma alternativa correta, porque está relacionado à não crença em uma divindade. Então não tem como estar relacionado à cultura hebraica e uma ideia religiosa. A letra B diz cristianismo. Bom, apesar da cultura hebraica ser base para o monoteísmo europeu ou para o monoteísmo no mundo, o cristianismo ele foi posterior ao desenvolvimento da primeira religião monoteísta que influenciou a Europa. Então, o cristianismo, quando surgiu, já existia uma religião que havia influenciado as culturas e as civilizações ocidentais. Na letra C, de judaísmo, essa é a resposta correta, porque o judaísmo ele está relacionado, ou na verdade ele relaciona os hebreus com os judeus. Então a religião judaica ela é a religião base da cultura hebraica e que de fato teve uma grande influência não só na Europa como um todo, mas também principalmente nas civilizações ocidentais, porque ela foi base do monoteísmo europeu, ou do monoteísmo em si. A letra D diz budismo, e o budismo não pode ser considerado, a letra D não pode ser considerada como uma resposta correta por conta da crença politeísta, ou seja, a crença em vários deuses. Na letra E diz maometismo, mas esse movimento religioso ele vai começar só a partir do século VII depois de Cristo. A religião atribuída a Maomé, ou, obviamente, a religião muçulmana, o islamismo, só vai surgir um bom tempo depois. Tá? Então não podemos considerar. Então a primeira questão, letra C. Questão 2. Os fenícios, povo de origem semita que se fixou e desenvolveu as suas cidades numa faixa de 200 quilômetros situada entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, conheceram o apogeu da sua influência a partir de 1400 a.C., destruição de Knossos em Creta. Entre as afirmações que se seguem, escolha aquela que caracteriza de maneira correta esse povo. Letra A. Viviam num sistema político teocrático. Essa resposta não pode ser considerada correta porque o sistema político dos fenícios não era a teocracia, ou seja, eles não relacionavam a política com a religião. A letra B diz: suas principais atividades econômicas eram agrícolas. Na verdade, apesar deles desenvolverem a agricultura, mas ainda de forma incipiente, essa não era a principal atividade econômica, porque a principal atividade econômica dos fenícios estava relacionado à questão marítima e ao comércio. Letra C. Praticavam uma religião maniqueísta. Não, a religião a religião dos fenícios não era maniqueísta, característica que define melhor a religião dos persas. Letra D. Eram especializados no comércio marítimo. Essa é a resposta correta, porque por conta da situação territorial, ou seja, geográfica dos fenícios, eles não vão conseguir desenvolver uma agricultura que pudesse dar subsistência para o seu povo. Por isso, eles vão buscar desenvolver uma outra característica econômica que pudesse fazer com que esse povo sobrevivesse. E aí, por conta da existência ali da proximidade do mar Mediterrâneo, eles vão desenvolver o comércio marítimo através das embarcações. Então, eles eram especialistas nisso. A letra E diz:
seu alfabeto foi elaborado a partir do alfabeto grego. Na verdade, foi o inverso. O alfabeto fenício, que depois vai se transformar num dos mais importantes do mundo, o alfabeto fonético, eles vão acabar influenciando não só o mundo grego, mas outros alfabetos por conta da junção de ideias de escrita com ideias de pronúncia. Então, eles vão ser os primeiros a elaborar um tipo de alfabeto em que você escrevia a mesma coisa que você falava. Terceira questão. Ao estudarmos os povos antigos, aprendemos acerca da sua cultura, das suas práticas sociais e políticas e da sua atividade econômica. Os fenícios, por exemplo, se destacaram pela atividade comercial e pela criação do alfabeto. Letra A. A criação do alfabeto entre os fenícios está relacionada à atividade religiosa. Esses povos nos legaram muitos documentos religiosos que comprovam a estreita relação entre a escrita e a religião. Na verdade, os fenícios não desenvolveram com um objetivo religioso, tá? O objetivo dos fenícios em elaborar um alfabeto está relacionado às atividades comerciais. Letra B. O comércio desenvolvido pelos fenícios era terrestre. Além do mais, a insegurança das embarcações antigas fazia com que eles privilegiassem as curtas viagens em que os riscos eram reduzidos. Bom, a letra B também não está correta, porque o comércio desenvolvido pelos fenícios caracterizou-se por ser eminentemente marítimo, ou seja, a necessidade de se comercializar através do mar era muito mais forte, ou tinha uma saída muito melhor para eles, para esse povo, do que a questão terrestre. A letra C diz: os fenícios foram considerados os maiores navegadores da antiguidade, em razão, e aí nós vamos aqui para cima, para o lado direito, em razão do comércio marítimo que desenvolveram. Esta prática econômica possibilitou que dominassem amplamente a navegação de longa distância. Bom, os fenícios eles vão conseguir desenvolver a navegação de uma forma espetacular. Suas embarcações eram rápidas e conseguiam agregar bastante mercadoria. Então, ao longo do Mar Mediterrâneo, tanto da parte asiática até a parte europeia, eles faziam esse processo de navegação. Infelizmente, esse processo depois foi interrompido com o conflito marítimo envolvendo os romanos. Mas até o surgimento do comércio marítimo romano e da expansão romana, os fenícios eles eram hegemônicos no Mar Mediterrâneo. Então, eles eram os maiores navegadores do Mar Mediterrâneo. A letra D diz: o alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve qualquer influência entre os povos da antiguidade. Era formado de caracteres próprios, impossíveis de serem utilizados para atividades cotidianas. Na verdade, o alfabeto fenício ele vai influenciar tanto os gregos, tá? E também os romanos, principalmente. E eles não eram só caracterizados em relação às atividades cotidianas. Eles eram usados das mais variadas formas, mas principalmente para a atividade econômica. Então essa parte aqui está totalmente incorreta, tá? Bom, a letra E diz: a criação do alfabeto pelos fenícios está relacionada à atividade comercial. Correto. A necessidade de registrar as atividades comerciais com os diferentes povos fez com que a escrita deixasse de ser uma atividade especialista como no Antigo Egito ou no Egito Antigo. A escrita fenícia ela vai se popularizar em virtude de sua principal finalidade: registrar as transações comerciais, ao contrário do que acontecia no Antigo Egito. No Antigo Egito, a grande finalidade estava relacionada a várias coisas do cotidiano. Para os fenícios está relacionada à atividade comercial. Questão 4. As condições geográficas da Fenícia, região mediterrânea, determinaram a dupla vocação dos fenícios de... Bem simples essa questão. Comerciantes industriais? Indústria... Não, né, galera?
Mercadores e navegantes? Sim, tanto o comércio como a navegação eram as principais, eram as principais atividades econômicas. Então a letra B é a alternativa correta. Mas C, agricultores e comerciantes? Não, está incorreta a letra C por conta de agricultores, eles não eram especialistas nessa área. Mercadores e agricultores? Não, a letra D por conta exatamente da palavra agricultores. Comerciantes e artesãos? Na verdade, aqui está errado por conta dos artesãos. Muita gente me pergunta como que os fenícios conseguiam recursos para comercializar. Os fenícios, apesar de não ter um território muito forte para a agricultura, eles tinham muita madeira, e isso vai fazer com que eles pudessem pegar essa parte da madeira, não só a madeira, mas outros produtos também, como minérios, e fazer trocas comerciais com outros povos. Então eles pegavam e trocavam o que eles tinham, né? E conseguiam pegar dos outros povos elementos essenciais, como alimentos, entre outras coisas. Questão 5. A cultura hebraica sofreu influência dos povos do Egito e da Mesopotâmia. Bom, isso aqui é uma verdade, tá? Visto que o povo hebreu ele sofreu influência por conta da presença nesses povos, tanto por conta da proximidade com os mesopotâmicos, como também a presença desse povo na região do Egito. Lembrando que eles foram também escravizados pelos egípcios. Então essa parte, inclusive, é contada lá na Bíblia, tá? Se você já leu ou teve acesso, já ouviu essa historinha. Então os egípcios eles dominaram o povo hebraico, e isso gerou grande influência, tá? Afirmativa 2. A religião hebraica evoluiu do politeísmo para o monoteísmo. Bom, antes mesmo de surgir o monoteísmo dentro da cultura hebraica, eles eram, por conta de influência de povos próximos, eles eram politeístas. Só depois da história que remonta lá o Abraão e tudo mais, as primeiras características do monoteísmo é que de fato a religião hebraica ela teve essa transição, mas antes ela era sim politeísta. Eles tinham aqui, por conta da influência de outros povos, a adoração a vários deuses. Obviamente que depois que se tornou a adoração a apenas um Deus. Terceira afirmativa. Liderado por Moisés, o povo hebreu realizou a diáspora, saindo do Egito para retornar à Palestina. Na verdade, o termo correto não é diáspora, é êxodo. Então essa resposta, essa afirmativa, ela está incorreta por conta disso. Quarta afirmativa. Na Palestina, a sociedade criada pelos hebreus desenvolveu precocemente a propriedade privada da terra. Estão corretas. E aí vamos entender por que essa última aqui está correta. A Palestina, ela já existia uma divisão de terras, tá? Então, por mais que os povos da antiguidade, alguns desses povos, em sua origem, tivessem uma ideia comunitária de divisão de terras, na Palestina já se tinha uma ideia de propriedade privada. Então, as pessoas já sabiam o conceito de propriedade privada, a ideia de desenvolver um comércio, ou a agricultura ou pastoreio, tá, de maneira individual, e isso a Palestina já conhecia, tá bom? Então, a primeira afirmativa, a segunda afirmativa e a quarta afirmativa estão corretas, apenas essa afirmativa 3 está incorreta, tá bom? Então a letra de resposta correta aqui é a letra B. Vamos aqui na esquerda. Passárgada, a lendária cidade de Ciro, foi fundada quase 500 anos antes da era cristã, para ser a capital do Império Persa. Suas ruínas ainda podem ser visitadas no Irã, a aproximadamente 70 quilômetros da não menos famosa Persépolis. A história imortalizou a grandeza de Passárgada, com seus imensos monumentos espalhados por belos terraços e verdes jardins.
O poeta Manuel Bandeira rendeu-lhe uma homenagem no poema Vou-me embora para Passárgada. Vou deixar aqui o poema dele um pouquinho na tela, vocês leiam o poema e depois a gente vai fazer a análise dele. Bom, diz assim: o poema transmite a ideia de uma cidade maravilhosa, onde inovações e benfeitorias estão presentes na vida de todos. Talvez a verdadeira Passárgada também tenha tido seus momentos de glória em função da tolerância de governantes como Ciro, que proporcionava a cada povo conquistado que conservasse o seu governo, a religião, a língua e os costumes próprios. Nem todos os seus sucessores, porém, foram assim tão tolerantes. Dario I exerceu o poder de forma centralizadora e tirânica. Com o tempo, um novo modelo de organização político-administrativa foi adotado. Sobre essa nova forma de controle, assinale a alternativa correta. A primeira alternativa diz: foram criadas cidades-estados, sistema de organização político-administrativa totalmente centralizadora ou centralizador. Na verdade, existe uma divergência de termos aqui. Cidades-estados não podem ser consideradas como elementos centralizadores. Na verdade, cidades-estados é considerado um elemento não centralizador. Então, a primeira parte não está coerente com essa segunda parte da alternativa. Tá? Lembrando que os persas eles eram um império, e isso vai acabar favorecendo a ideia de um Estado soberano, não a formação de cidades-estados. Então, aí, essa primeira parte é totalmente incorreta. Vamos lá para cima, para o lado e direito. Foram instituídos os funcionários reais, denominados fiscais, que tinham o objetivo de cobrar impostos e se reportavam somente a seus superiores imediatos. Bom, na verdade, a criação de um órgão ou um determinado organismo que pudesse fazer com que os impostos fossem cobrados, eles não eram chamados literalmente de fiscais, e eles não se reportavam a superiores imediatos, eles se reportavam diretamente ao rei ou ao imperador. Então essa resposta está incorreta. Letra C. O império foi dividido em província, denominadas satrápias. Cada satrápia era administrada diretamente pelo imperador. Essa parte final está incorreta, tá? As províncias eram administradas pelos sátrapas e depois era enviado ao imperador todas as informações necessárias, ok? Letra D. As divisões políticas, denominadas satrápias ou satrapias, eram administradas por um sátrapa, uma espécie de governante. Além disso, o imperador contava com a fiscalização de inspetores, chamados de olhos e ouvidos do rei. Ou seja, é como se essas respostas anteriores elas fossem incompletas ou tivesse algum termo que pudesse caracterizar o erro. Essa resposta da letra D é a resposta mais coerente, porque ela está totalmente completa. Ela fala sobre as divisões políticas e também fala sobre a característica geral dessas divisões, como que ela funcionava. A letra E diz o seguinte: o território persa continuou indivisível e permaneceu sendo administrado diretamente pelo imperador, que nunca solicitou a ajuda de outros funcionários. É uma inverdade. Primeiro porque era necessário que houvesse uma divisão, por conta exatamente da extensão do território persa, um império gigantesco. Questão 7. Leia com atenção os trechos do poema, abre aspas, Tempo e História, fecha aspas, de Francisco Carvalho. Vou deixar aqui na tela, você vai fazer a leitura e logo em seguida nós vamos verificar aqui as afirmativas. Com base nos fragmentos do poema que relacionamos, classifique as afirmações a seguir como verdadeiras, B, ou falsas, F, baseadas no fragmento do poema. Então, a primeira afirmativa diz: a história é feita de esquecimentos e de memória e não é linear. Por isso, o poeta diz que não se move em linha reta.
Bom, essa primeira afirmativa, de acordo com o poema, está correta, porque se a gente for considerar, por exemplo, as duas primeiras linhas do poema, ele diz o seguinte: a história é filha do hábito, ou seja, né, ela é algo que, se você faz direto, você permanece lembrando, mas se você não fizer direto, você vai acabar esquecendo. E ele diz assim: não se move em linha reta, ou seja, a ideia de não ser linear. Segunda afirmativa, o poeta sugere que a sociedade está sempre em movimento e cabe à história captar esse movimento. Por essa razão, não se repete. Então ele diz o seguinte: igual ao rio de Heráclito, ou seja, ele logo em seguida diz o seguinte: a história não se repete. Então ele é bem enfático no poema em afirmar que a história não se repete. A história é um rio que se vai da nascente para a foz, ou seja, de um lado para o outro. Bom, aqui na terceira afirmativa diz o seguinte: o autor entende que o segundo verso completa o primeiro. Bom, para mim, na minha interpretação, sim, a gente pode considerar que o primeiro verso pode completar sim o segundo verso. Porém, essa parte final de que a história sempre se repete é uma parte incorreta de interpretação. Então o erro dessa afirmativa está aqui na parte final. Por isso, apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Bom, pessoal, essas foram as questões que eu me propus a corrigir aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, pergunta, né, aqui embaixo nos comentários, tá? Vou deixar também meu e-mail para que vocês façam questionamentos lá no e-mail, tá bom? Então, até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus colegas também essa correção. Falou!